A sala de conferências estava impregnada de um silêncio carregado de tensão. Os participantes pareciam todos ocupados com seus papéis e anotações, mas havia algo no ar, algo impossível de ignorar. E eu sabia exatamente o que era. Era o cheiro da competição, o peso da rivalidade. E a única pessoa responsável por essa tensão estava ali, exatamente na minha frente. Camila. Eu sempre soube que ela seria uma adversária à altura. O que eu não esperava era que ela fosse tão irritante. Olhei para ela, do outro lado da mesa. Seu sorriso, e aquele sorriso meticuloso e cheio de autoconfiança, me irritava de uma maneira que eu não sabia explicar. Ela estava sentada com as mãos postas, os ombros retos e o olhar firme, como se estivesse se preparando para uma batalha que, de alguma forma, eu sabia que ela já havia vencido. Aquela mulher, tão imponente e arrogante, era a última pessoa com quem eu queria competir por esse contrato. Mas o destino parecia ter um gosto amargo, e, por algum motivo, nossos caminhos se cruzaram. E, aqui está, o contrato mais importante da minha carreira, a chance de expandir os negócios da minha família e garantir um futuro sólido, na ponta de meus dedos. E quem estava competindo comigo por ele? Ela. Camila. A mulher que sempre soubera como me desafiar, como me fazer sentir como se estivesse constantemente correndo atrás dela, tentando provar que eu era melhor. Vitor, a voz de meu pai, que estava ao meu lado, me tirou dos meus pensamentos. Eu olhei para ele, e os olhos de meu velho não estavam em mim, mas em Camila, que agora sorria satisfeita com a proposta que tinha acabado de apresentar. Você vai precisar se mover rápido para alcançar a proposta dela. Eu sabia o que ele queria dizer. O contrato parecia estar indo para ela. Eu poderia sentir a vitória dela no ar, uma vitória que, como sempre, ela se preparava para levar com uma calma exasperante. Eu vou fazer o que for preciso para vencê-la, pai, respondi, tentando manter o tom controlado, mas havia uma sensação crescente de raiva dentro de mim, uma raiva que não conseguia mais controlar. Camila sabia o que estava fazendo. Ela tinha uma maneira de conduzir as coisas com tanta certeza que não me deixava espaço para respirar. Cada movimento dela parecia cuidadosamente calculado, cada palavra falada tinha um peso que eu não conseguia ignorar. Mas, ao mesmo tempo, havia algo sobre ela que não conseguia tirar da cabeça. Era como se ela soubesse exatamente como jogar o jogo, como me fazer sentir que eu estava sempre um passo atrás. E isso me incomodava mais do que eu gostaria de admitir. Eu não entendia o motivo. Estávamos em campos opostos, lutando por um contrato, por algo que era o cerne de nossa profissão. Mas, por algum motivo, toda vez que ela sorria ou me olhava, eu sentia que estava perdendo mais do que uma simples oportunidade de negócio. Estava perdendo algo mais. Algo que eu não queria admitir para mim mesmo. Vitor, Camila disse, interrompendo meus pensamentos. Seu olhar era desafiador, seu sorriso suave e cheio de ironia. Ela sabia o que estava fazendo, sabia exatamente como me provocar. Eu acho que você tem uma ótima proposta, mas será que ela é o suficiente para garantir o contrato? Eu sempre fui muito boa em fazer as coisas acontecerem. Eu quase soltei uma risada nervosa, mas me controlei. Camila estava tentando me fazer parecer menor, tentar provar que eu não era digno desse contrato, dessa chance. E isso me irritava de uma maneira inexplicável. Você acha que vai ganhar isso fácil, Camila? Perguntei, minha voz saindo mais ríspida do que eu queria. Por que eu não vou te deixar levar isso de bandeja? O contrato é meu. O olhar dela, aquele olhar penetrante e confiante, me atravessou como uma lâmina afiada. Ela não se abalou. Em vez disso, ela se reclinou na cadeira, cruzando as pernas de maneira calma e calculada. Eu não sei se é meu, Vitor. Mas o que sei é que vou fazer de tudo para garantir que seja. E sei que você também vai fazer o mesmo. Vai ser uma competição interessante, não? Eu não consegui disfarçar o impulso de raiva que crescia dentro de mim. Ela estava me desafiando de uma maneira que eu nunca tinha experimentado. Eu podia sentir isso, podia ver isso nos olhos dela. Eu sabia que, se eu não tomasse cuidado,
ela me venceria não só no contrato, mas também nesse jogo psicológico que ela estava começando a jogar comigo. E o pior de tudo era que eu estava começando a gostar da tensão entre nós dois. Algo em mim, apesar de tudo, desejava que esse confronto nunca terminasse. Como se, de alguma forma, ela fosse a única pessoa capaz de me entender de verdade. Ela sabia do que eu estava falando. Sabia que essa rivalidade poderia nos levar a algo muito maior. Algo que nenhum de nós dois estava preparado para enfrentar. Eu me levantei da cadeira, tentando controlar a raiva crescente dentro de mim. O fato de ela me fazer sentir assim, esse desejo de provar que era melhor do que ela, me deixava cada vez mais confuso. Eu tinha que me concentrar. O contrato era mais importante, eu sabia disso. Mas, ao olhar para Camila, não conseguia evitar me perguntar: será que ela estava certa em me desafiar tanto assim? Com um último olhar para ela, eu disse: prepare-se, Camila. Porque eu vou ganhar isso. E, no fundo, eu sabia que, no final, a vitória seria mais complicada do que qualquer um de nós imaginava. A reunião estava chegando ao fim, mas quando o contrato parecia finalmente estar prestes a ser assinado por um de nós, um telefonema inesperado interrompe a disputa. Um novo elemento entra na jogada, algo que nos força a trabalhar juntos. Isso não acaba aqui, pensei. Agora temos que enfrentar um novo desafio juntos. A noite caiu como uma cortina escura e silenciosa sobre a cidade. Eu estava sentado em meu escritório, cercado por papéis, contratos e um monte de planos para tentar garantir o contrato que, na minha mente, já estava praticamente fechado para Camila. Mas a verdade era que, por mais que eu tentasse ignorar, alguma coisa nela, alguma coisa sobre ela, fazia minha mente não conseguir se concentrar completamente. Era como se eu estivesse em uma guerra constante, não apenas com ela, mas também comigo mesmo. Cada olhar dela me fazia questionar se a rivalidade que existia entre nós era realmente o que eu queria. Eu me forçava a pensar no contrato, na minha empresa, nos meus objetivos, mas, no fundo, tudo o que eu conseguia pensar era Camila. A mulher que eu desejava odiar, mas que parecia ter a habilidade de me fazer sentir mais vivo do que qualquer outra pessoa. Mas essa noite, tudo mudaria. O contrato não era mais sobre vencê-la. Tínhamos que trabalhar juntos, por uma razão que eu ainda não conseguia entender direito. O novo desafio que surgiu exigia que Camila e eu uníssemos forças, e, por mais que eu soubesse que isso era o que precisava ser feito, me senti cada vez mais preso em uma armadilha que não conseguia escapar. Ela se tornou um obstáculo e, ao mesmo tempo, algo mais. Algo que eu não queria reconhecer. Minha mente estava um turbilhão quando o telefone tocou, e a voz de Camila do outro lado da linha me fez dar um suspiro profundo. Vitor, precisamos falar sobre o novo acordo, disse ela, com a voz calma e controlada, como sempre. Eu podia sentir a frieza naquelas palavras, como se a única coisa que importava fosse o contrato. Nos encontramos amanhã, às 9 horas. Ela estava me forçando a trabalhar com ela. E eu, por mais que tentasse resistir, sabia que não podia recusar. Eu tinha que estar ali, ao lado dela, mesmo que isso fosse a última coisa que eu queria fazer. Camila sempre soubera como me desestabilizar. E eu tinha certeza de que, amanhã, seria a batalha final para decidir quem realmente controlava aquela situação. O contrato, a nossa relação de trabalho, tudo se tornaria uma questão de quem sairia por cima. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha no peito. Algo que eu não conseguia identificar, mas que parecia me acompanhar o tempo todo. A sensação de que não estava no controle. Algo dentro de mim queria contestar essa situação, mas sabia que não podia. Camila já havia mostrado que, ao menos para o trabalho, ela era imbatível. A decisão de unir forças havia sido dela, mas eu não poderia deixar que ela vencesse por completo. Não de jeito nenhum. Quando entrei na sala de conferências, Camila estava lá, como sempre, impecável. Ela usava um vestido elegante, com uma linha sutil, mas que mostrava sua força. O olhar que ela me lançou quando entrei foi como um golpe direto, mas ela não disse nada. Apenas levantou uma sobrancelha, esperando que eu fosse o primeiro a quebrar o silêncio. Fui eu quem falou primeiro, minha voz um pouco mais ríspida do que eu queria.
tentando estabelecer algum tipo de autoridade sobre a situação. Você sabia que eu não ia gostar disso, não é? Mas aqui estamos nós, juntos, para resolver esse problema. Ela sorriu levemente, sem mostrar emoções, como sempre. Camila tinha esse poder de se manter distante, de não demonstrar nenhum tipo de afeto ou frustração, o que só me irritava mais. Eu sabia que você não iria gostar, mas você não tem escolha. E não podemos nos dar ao luxo de perder essa oportunidade. Sua voz, suave e calma, ressoava na sala de uma maneira quase hipnótica. Mas eu sabia que ela estava certa, pelo menos quanto à parte de que não podíamos deixar essa oportunidade escapar. Os minutos seguintes foram um jogo de esconde-esconde. Ambos tentando controlar a conversa, tentando nos manter no topo da situação, mas ao mesmo tempo, cientes de que precisávamos um do outro para que esse projeto funcionasse. No entanto, a tensão era palpável. Camila me desafiava constantemente, lançando pequenas provocações, testando meus limites. Ela parecia gostar de me ver tenso, de me ver lutando contra minha própria vontade de não ceder. Eu tentei manter a calma, mas não pude evitar sentir a raiva crescer cada vez que ela me desafiava. Cada olhar dela parecia cortar um pedaço da minha paciência. Eu estava lutando para manter o controle, para não deixar que essa atração maluca, essa tensão sexual que sempre existiu entre nós, tomasse conta da minha mente. Em algum momento, quando o ambiente estava tenso demais, Camila sugeriu uma mudança no plano, algo que afetava diretamente a maneira como iríamos abordar o contrato com o investidor. Eu sabia que ela estava tentando me manipular, tentando fazer com que eu cedesse, mas não podia deixá-la ganhar. Isso significava mais do que apenas o contrato. Era sobre dominá-la, de alguma forma. Era sobre vencer essa batalha. Isso não vai funcionar, falei, minha voz mais forte do que pretendia. Você não tem ideia do que está fazendo. Isso pode arruinar tudo. Ela apenas olhou para mim, seu olhar tão impassível quanto sempre. Você é teimoso, Vitor, mas eu sei o que estou fazendo. E, acredite, isso vai funcionar. Eu senti um impulso de raiva percorrer meu corpo, mas me controlei. Porque, de algum jeito, sabia que ela estava certa. Camila sempre soubera o que estava fazendo. Ela era boa nisso. E eu, como sempre, caía na armadilha dela, tentando achar uma maneira de vencê-la sem perceber que o jogo já estava sendo jogado. No final daquela reunião, estávamos mais próximos do que nunca de decidir o futuro do contrato, mas a relação entre nós dois estava mais complicada do que eu jamais imaginei. Eu a via de uma forma diferente agora, não mais apenas como uma rival, mas como alguém que, de alguma forma, tinha me desafiado de maneiras que eu não conseguia ignorar. Eu odiava admitir, mas uma parte de mim começava a gostar da tensão entre nós dois, do jeito como as coisas pareciam sempre caminhar para o limite do impossível. Após a reunião, quando parecia que a tensão entre Camila e eu já havia atingido seu pico, ela se aproxima de mim no corredor, um sorriso enigmático nos lábios. Você não está vendo, Vitor. Nós dois temos mais em comum do que imagina. E isso não vai acabar tão cedo. Com essas palavras, ela desaparece no final do corredor, deixando-me com a sensação de que, de alguma forma, algo mais estava prestes a acontecer entre nós dois, algo que eu não poderia mais controlar. Era mais difícil do que eu imaginava. Trabalhar ao lado de Camila, minha rival de negócios, tinha se tornado uma batalha silenciosa, onde as armas não eram apenas os contratos ou as propostas, mas algo mais instável e imprevisível. Algo que eu não sabia como lidar. Eu não a via mais apenas como uma adversária. Algo nela, alguma coisa em sua forma de agir, de olhar para mim, tinha começado a despertar algo dentro de mim. Algo que eu não estava preparado para sentir. Naquele dia, quando saí da reunião, meu corpo estava mais exausto do que o normal. Mas o que realmente me perturbava não eram os números, as discussões sobre o contrato ou a constante pressão para superar Camila. O que me perturbava era o calor que começava a se formar dentro de mim cada vez que ela falava, cada vez que ela me olhava com aquele sorriso irônico que tanto me irritava, ao mesmo tempo, tanto me atraía. Ela sabia exatamente o que estava fazendo.
Mas o pior de tudo era que eu sabia que, no fundo, eu estava deixando ela me manipular, sem sequer perceber. Aquela noite, depois de um longo dia de trabalho, eu me vi sozinho em meu escritório, as luzes fracas iluminando o espaço vazio ao meu redor. O silêncio estava pesado, e eu não conseguia tirar da cabeça a imagem de Camila. Não era apenas o trabalho. Não era apenas a rivalidade. Era algo mais, e algo que eu não sabia como lidar. Eu precisava vê-la novamente, conversar com ela, mesmo que fosse apenas para terminar o que havíamos começado no campo de batalha profissional. Eu sabia que isso não era saudável, sabia que estava me metendo em algo que não tinha controle, mas eu não conseguia resistir. Não conseguia resistir à tensão que crescia entre nós dois. Algo que, mesmo que eu tentasse esconder, estava se tornando impossível de ignorar. A atração entre nós estava crescendo a cada segundo. E, de alguma forma, eu sentia que isso ia além de uma simples competição. Eu já não sabia mais onde começava a raiva e onde terminava a curiosidade, onde começava o desprezo e onde terminava a atração. Foi então que ela ligou. A voz de Camila soou do outro lado da linha, suave, mas cheia de uma energia que parecia me puxar para perto dela. Vitor, precisamos discutir alguns detalhes. Você vem aqui agora? Eu não posso esperar mais. Era uma convocação direta, sem rodeios. Eu sabia que ela estava jogando o jogo dela, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia recusar. Não que eu fosse fraco, mas havia algo na maneira como ela me desafiava que me fazia querer mais. Algo que me deixava sem palavras. Estou indo, eu disse, tentando manter o tom controlado, embora minha mente estivesse em um turbilhão. A sala dela estava iluminada de forma sutil, uma luz suave que fazia com que o ambiente parecesse mais íntimo do que o que deveria ser. Quando entrei, ela estava de costas, olhando para os papéis sobre a mesa. Não havia nada ali que indicava que ela estava esperando por um confronto. Ela parecia calma, em paz, mas, ao mesmo tempo, havia algo nela que me fazia sentir como se estivesse entrando em território desconhecido. Você me chamou, eu disse, tentando esconder a tensão na minha voz. Agora, o que precisamos discutir? Ela se virou para mim lentamente, com um olhar que foi direto ao ponto, como se estivesse me observando com uma intensidade que me desconcertava. Vitor, você ainda acha que vai vencer essa competição sozinho? Que vai conseguir tudo por conta própria? Eu tentei manter minha postura, mas sabia que estava começando a ceder. Não se trata de vencer sozinho, Camila, disse, tentando manter a calma. Se trata de fazer as coisas do meu jeito, como sempre fiz. Ela deu um pequeno sorriso, um sorriso que estava cheio de ironia e algo mais. Algo que me fez perceber que ela sabia o que estava fazendo. Eu também posso fazer as coisas do meu jeito, e, até agora, meu jeito tem funcionado muito bem. A tensão entre nós dois era palpável, e eu podia sentir a pressão crescer a cada palavra. O que estava acontecendo entre nós dois? Não era mais uma simples rivalidade de negócios. Era algo muito mais complexo, algo que eu não estava preparado para enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, eu queria mais. Queria ver até onde isso poderia ir. Foi então que ela fez algo que eu não esperava. Caminhou até onde eu estava, suas pernas elegantes se movendo com uma graça impressionante, e, sem dizer uma palavra, ela parou bem à minha frente. Ficamos ali por um momento, nos encarando. A distância entre nós parecia diminuir a cada segundo. Eu podia sentir o calor dela, a energia que emanava, e algo dentro de mim começou a falhar. Algo dentro de mim queria tocá-la, queria beijá-la, queria deixá-la fazer o que fosse necessário para acabar com essa tensão que já não conseguia mais suportar. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não podia ceder. Eu era um homem de negócios, e ela era minha rival. Nada disso fazia sentido. E, no entanto, não consegui evitar o impulso que cresceu dentro de mim. Foi nesse momento, quando eu estava prestes a dar um passo em direção a ela, que Camila falou, sua voz suave, mas carregada de algo que eu não consegui entender. Eu sei que você quer me odiar, Vitor. Mas você não consegue. Nem eu. Eu não sabia o que dizer.
Não sabia o que fazer. O que ela estava tentando me dizer? Que, de alguma forma, ela sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Eu olhei para ela, e, por um momento, o mundo ao nosso redor desapareceu. O silêncio entre nós dois era ensurdecedor. Antes que eu pudesse fazer algo, ela deu um passo atrás, interrompendo o momento. Seus olhos brilharam com algo que eu não podia entender, mas que sabia que mudaria tudo. Nos vemos na próxima reunião, Vitor. Não me faça esperar muito, porque você sabe o que isso significa. E, com isso, ela se virou, voltando ao seu posto atrás da mesa. A tensão não desapareceu. Na verdade, ela só aumentou. Eu me virei e saí rapidamente da sala, meu corpo tenso, minha mente em um turbilhão de emoções contraditórias. Eu não sabia mais o que estava acontecendo entre nós, mas sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Algo que eu não poderia controlar. Quando eu estava prestes a sair do prédio, o celular tocou. A mensagem na tela fez meu coração acelerar. Nosso contrato final depende de uma decisão importante. Preciso que você esteja comigo na manhã seguinte, sem falhas. Eu sabia o que isso significava. A verdadeira batalha estava apenas começando. A manhã começou como qualquer outra, mas havia algo no ar que me fazia sentir que, mais uma vez, o controle da situação estava se esvaindo das minhas mãos. Algo que eu não conseguia controlar, algo que vinha de Camila. Ela estava por toda parte, nas minhas decisões, nas minhas estratégias, até mesmo nas minhas intenções mais secretas. Tudo o que eu queria era manter o foco no trabalho, no contrato, mas Camila tinha o poder de me desestabilizar, de fazer com que eu me sentisse fraco, vulnerável. E talvez isso fosse o que me atraía nela. A forma como ela parecia dominar cada ambiente que entrava, como ela manipulava cada palavra, cada gesto, para garantir que a balança sempre pendesse a seu favor. Eu sabia que isso era um jogo para ela, algo que ela havia praticado por anos. Mas o que eu não esperava era o quanto ela começava a mexer com algo dentro de mim que eu nunca soubera que existia. A reunião daquela manhã foi mais tensa do que as outras. O contrato estava prestes a ser finalizado, mas havia detalhes finais que precisavam ser discutidos, ajustados. Camila chegou pontualmente, com aquele olhar que dizia tudo. Ela sabia que tinha o controle, que os últimos movimentos eram dela. Eu tinha que admitir que ela jogava esse jogo como ninguém. Ela se sentou à minha frente com um sorriso calculado, mas havia algo de diferente naquele sorriso. Algo que eu não sabia identificar. Mas estava ali, visível. Eu tentei não demonstrar, mas uma parte de mim sabia que essa reunião não seria como as outras. O que estava em jogo agora não era apenas o contrato, era o que vinha a seguir. Vitor, ela começou, a voz suave, mas carregada de um poder silencioso que eu sabia que ela usava com maestria. Temos algumas decisões difíceis pela frente, e você sabe que nenhuma dessas decisões pode ser feita sem que ambos estejamos de acordo. Vamos precisar mais do que apenas um bom contrato. Vamos precisar de confiança, não acha? Eu tentei me manter firme, controlado. A pressão estava aumentando. Confiança? Perguntei, minha voz mais baixa do que eu gostaria, mas cheia de intensidade. Eu não tenho certeza se posso confiar em alguém que tem tanto interesse em derrotar tudo o que construí. Ela sorriu novamente, e dessa vez, o sorriso não era nem um pouco falso. Era um sorriso real, cheio de uma ironia que só me deixava mais confuso. Eu sei o que está fazendo com você, Vitor. Você tem medo de mim. E isso é exatamente o que vai nos garantir o sucesso aqui. Se você aprender a confiar, pode ser que, no final, possamos ser mais do que apenas aliados. Talvez, até mesmo, e mais do que amigos. A última frase dela me atingiu como um soco, mas eu não podia deixar que ela soubesse. Não podia mostrar que ela estava começando a quebrar minhas defesas. Eu me recusei a acreditar que ela tinha razão, que esse jogo que ela estava jogando não era apenas uma questão de negócios. Mas o que estava começando a acontecer entre nós dois não parecia ser apenas uma competição de ideias ou ambições. Eu já sabia disso, mas agora estava claro. Ela sabia também. Nos dias seguintes, a relação entre nós dois começou a mudar.
Era estranho, mas os encontros estavam ficando cada vez mais intensos. Não era mais só sobre o contrato, mas sobre o que sentíamos, ou o que não queríamos sentir. Camila sempre tinha algo a dizer, algo para me desafiar, algo para me provocar. E eu, por mais que tentasse resistir, não conseguia parar de pensar nela. Ela estava por toda parte, no meu trabalho, nos meus pensamentos. O jogo de poder não era mais só sobre negócios. Eu já sabia disso. Eu sentia a química entre nós dois, e isso me deixava em conflito. Uma noite, depois de uma reunião particularmente tensa, Camila me convidou para um jantar. Não era uma reunião formal, mas algo parecia me puxar até ela. Eu sabia que ela estava fazendo isso de propósito, tentando estabelecer algum tipo de controle sobre mim, mas, ao mesmo tempo, havia algo em mim que queria estar lá. Algo em mim queria ceder, mesmo que fosse contra a minha vontade. E, de novo, lá estava eu, indo contra tudo o que havia planejado. O restaurante era sofisticado, com uma atmosfera intimista e elegante. Quando ela entrou, seus olhos verdes brilhavam sob a luz suave das velas. Ela estava deslumbrante, mais do que qualquer pessoa deveria estar, mas o que mais me afetava era a confiança com que ela se movia, a maneira como ela sabia exatamente o que queria. E, naquele momento, eu sabia que ela queria me desafiar mais uma vez. E, de alguma forma, eu estava disposto a jogar esse jogo. Ela se sentou à minha frente, sorrindo com uma leveza que parecia convidativa e desafiadora ao mesmo tempo. Então, Vitor, ela disse com uma voz suave, mas cheia de uma provocação inconfundível. O que você acha? Vai ganhar ou vai perder? Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Eu nunca perdi, Camila, respondi, minha voz mais firme do que eu realmente me sentia. E não vai ser agora que vou deixar você ganhar. Ela riu, um riso baixo, mas cheio de um certo prazer, como se estivesse se divertindo com a tensão entre nós dois. Você é bom nisso, sabia? Mas sabe o que me impressiona mais em você, Vitor? Sua teimosia. Você é forte, mas também é vulnerável. E isso me faz acreditar que eu posso conseguir o que eu quiser de você. Não importa o quanto você lute contra isso. Eu não sabia como responder. Eu queria odiá-la, queria me afastar, mas o que ela disse tinha uma verdade incômoda. A verdade era que ela sabia exatamente como fazer com que eu me sentisse vulnerável, e isso me consumia. Não era apenas a competição, era o fato de que ela estava conseguindo entrar na minha mente de uma forma que ninguém mais conseguirá. A noite seguiu com mais provocações, mais palavras trocadas, mais discussões sobre o contrato. Mas, no fundo, o que estava acontecendo entre nós dois não era mais só sobre o trabalho. Não era apenas sobre quem ganharia o contrato. Era algo mais, algo que estava começando a crescer de forma perigosa e incontrolável. E eu sabia disso. Camila sabia disso também. Quando nos despedimos, ela se aproximou de mim, de forma quase imperceptível, e o olhar que trocamos disse mais do que qualquer palavra. Eu queria dizer alguma coisa, queria fazer alguma coisa, mas a tensão entre nós dois já era o suficiente. Ela me deu um sorriso discreto e se afastou, deixando-me com o coração acelerado, a mente em turbilhão. Na manhã seguinte, enquanto eu revisava os papéis do contrato, uma mensagem apareceu na tela do meu celular. Vitor, o futuro está em nossas mãos agora. Decida de que lado você vai ficar, porque as coisas vão mudar muito rápido. Eu sabia o que isso significava. A decisão estava prestes a ser tomada, e a última coisa que eu queria era ceder ao que estava crescendo entre nós. Mas, de alguma forma, sabia que já estava perdido. Eu não estava preparado para o que aconteceu. O que começou como uma simples rivalidade de negócios havia se transformado em algo mais complexo, algo que eu não sabia controlar. Toda vez que Camila aparecia, era como se o mundo ao meu redor parasse. Eu não conseguia pensar direito, não conseguia me concentrar. Toda aquela tensão entre nós, toda a raiva, o desprezo, a frustração, parecia ter se transformado em algo mais profundo, mais visceral. Algo que eu não queria, mas que estava começando a me consumir. Eu sabia que não era só o contrato mais importante da minha carreira que estava em jogo.
Havia algo mais que me ligava a ela, algo que eu não podia mais ignorar. E isso me aterrorizava. A situação estava fora de controle, e eu sabia disso. Como podia estar tão envolvido emocionalmente com Camila, a mulher que eu tinha jurado derrotar, a mulher que havia me desafiado a cada passo? Mas ali estava ela, em minha mente, em cada pensamento, a cada encontro. Não era mais apenas sobre o trabalho. Era sobre nós dois. E isso me deixava sem rumo. Tudo começou naquela tarde, depois de mais uma reunião tensa no escritório. Camila estava, como sempre, impecável. Ela sabia o efeito que tinha sobre mim. Sabia que sua presença era suficiente para me deixar sem palavras, sem saber como reagir. E o pior de tudo era que ela se divertia com isso. Cada vez que me olhava, com aqueles olhos verdes penetrantes, eu sentia uma onda de raiva e desejo misturados. Eu queria odiá-la, mas não conseguia. Não conseguia mais. Ela estava lá, em minha frente, discutindo os detalhes do contrato, mas algo na maneira como ela se movia, como falava, me deixava sem foco. A reunião que deveria ser apenas uma formalidade se tornou uma verdadeira batalha de emoções. Eu queria afastá-la de mim, mas a cada palavra, a cada gesto, ela se aproximava ainda mais. E não apenas fisicamente. Ela estava começando a entrar na minha mente, a me fazer questionar tudo o que eu acreditava sobre o que era certo e errado. Vitor, ela disse, sua voz suave e imperturbável. Eu sei o que você está pensando. Sei o que você quer. Mas você não está disposto a admitir, não está? Eu fiquei em silêncio, tentando controlar a raiva que crescia dentro de mim. Não sei do que você está falando, Camila, respondi, tentando manter a calma, mas as palavras saíram mais ríspidas do que eu queria. Ela sorriu. E aquela maldita confiança em seu rosto fez meu sangue ferver. Você é um homem orgulhoso, Vitor. E isso, no fim, vai ser o seu maior problema. Você não sabe perder. E isso é o que vai te derrotar. Eu queria gritar. Queria contestar cada palavra dela. Mas, em vez disso, me calei, permitindo que a raiva e o desejo se misturassem em um turbilhão que me deixou tonto. O mais frustrante era que ela estava certa. Eu não sabia perder. E não sabia o que fazer com os sentimentos que ela começava a despertar em mim. Era como se ela tivesse encontrado uma maneira de me tirar do controle, de me fazer questionar minhas próprias intenções. A cada provocação, a cada sorriso enigmático, eu me via mais perdido em um jogo que eu não sabia jogar. Naquela noite, depois da reunião, eu voltei para o escritório, como sempre. Mas meu foco estava em outro lugar. Camila estava em minha mente. E a ideia de deixá-la ganhar me deixava cada vez mais revoltado. Eu sabia que, se não controlasse a situação logo, as consequências seriam muito mais difíceis de lidar. Quando o telefone tocou, não era Camila, mas sabia que mais uma vez nossa dinâmica estava prestes a mudar. Era meu assistente, informando-me sobre mais uma reunião com ela no dia seguinte. O que eu não sabia era que essa reunião mudaria tudo. Ou melhor, que ela mudaria tudo entre nós dois. Eu me preparei, mas algo dentro de mim sabia que não seria mais uma reunião normal. Algo dentro de mim sabia que Camila estava começando a me manipular, que ela estava me desafiando de uma maneira que não era apenas sobre o trabalho. Ela estava entrando no meu espaço, no meu coração, e, de alguma forma, eu estava começando a aceitar isso. No dia seguinte, eu cheguei cedo ao escritório, mais preparado do que nunca para enfrentá-la. Eu tinha que manter o controle. Não podia deixar que essa química, essa atração insana, me dominasse. Eu era mais forte do que isso. Eu sabia que era. Mas quando Camila entrou na sala, com aquele sorriso discreto, com aquele olhar que sempre me desestabilizava, eu soube que seria impossível manter o controle. Ela estava tão perto, e, de alguma forma, a tensão entre nós dois já não era mais sobre o contrato. Era sobre o que existia no ar, invisível, mas totalmente presente. Ela se sentou à minha frente, e o mundo ao redor desapareceu. Eu podia ouvir a respiração dela, sentir o peso de cada palavra não dita.
Vitor, ela começou, sua voz agora mais suave, mais intimista. Você pode tentar se controlar, mas não vai funcionar. Você não vai conseguir me afastar. E, no fundo, sabe disso. Eu me afastei da mesa, me levantando, tentando recuperar o controle. Eu não preciso de você para nada, Camila, respondi, minha voz mais tensa do que nunca. Ela se levantou também, caminhando lentamente em minha direção. Seus passos ecoaram no ambiente silencioso. E, então, ela parou bem à minha frente, tão perto que eu podia sentir o calor de seu corpo, sua presença inebriante. Você quer me odiar, mas não consegue. Quer se afastar, mas sempre me procura, ela disse, quase em um sussurro, enquanto seus olhos verdes se fixavam nos meus. Eu podia sentir a tensão entre nós, a linha tênue entre o ódio e a paixão. Tudo o que eu queria era empurrá-la para longe, mas, ao mesmo tempo, eu a desejava. Eu a queria mais do que eu estava disposto a admitir. Quando ela deu um passo em direção a mim, os meus instintos começaram a se rebelar. Eu queria resistir, queria manter o controle, mas não consegui. Em um movimento rápido, ela tocou minha mão, e aquilo foi o suficiente para me fazer perder o controle. Não havia mais distância entre nós. Não havia mais controle. Antes que eu pudesse fazer algo, Camila se afastou, como se tivesse lido minha mente. Você não está pronto, Vitor. Mas vai estar. E isso vai mudar tudo entre nós. Naquela noite, depois do encontro, eu não consegui dormir. Algo dentro de mim me dizia que aquilo não tinha acabado. O telefone tocou novamente, e, desta vez, a voz de Camila me surpreendeu. Vitor, amanhã nós temos que conversar sobre o futuro. Mas lembre-se de que você não pode mais escapar do que está acontecendo entre nós. Eu sabia que não seria fácil. Mas agora, mais do que nunca, eu sabia que nossa batalha estava apenas começando. Nos dias seguintes, eu vivi um paradoxo. Por fora, eu mantinha a compostura, os negócios seguiam seu rumo, e o contrato que estávamos prestes a fechar com o investidor ainda estava em jogo. Mas por dentro. Por dentro, era um turbilhão. Eu não sabia mais o que sentia em relação a Camila. A atração por ela estava crescendo de uma forma que eu não conseguia controlar. A raiva, a frustração, a tensão sexual, tudo isso estava se misturando em algo muito mais complexo. Eu sabia o que era, mas ainda não queria aceitar. Camila não era apenas uma rival. Ela se tornou uma constante na minha mente, na minha vida, na minha rotina. Eu não queria dar o braço a torcer. Não queria admitir que ela tinha me desconcertado de uma maneira que ninguém jamais fez. Mas, inevitavelmente, eu sabia que era verdade e havia algo muito maior entre nós dois, algo que ia além da simples competição. Naquela manhã, enquanto eu caminhava até o escritório, o peso dessa sensação estava esmagando meus ombros. O que eu sentia por Camila não era mais algo que eu pudesse ignorar. Era como se, em cada passo que eu dava, ela estivesse ao meu lado, ou ao menos, em minha mente, me provocando silenciosamente. O mais perturbador de tudo era que, em algum lugar fundo dentro de mim, eu sabia que não queria que isso terminasse. A reunião daquela manhã era sobre os ajustes finais do contrato. O grande investidor finalmente se mostrou interessado no que oferecíamos, mas tudo dependia de um último detalhe, um acordo de confiança mútua entre Camila e eu. Como se fosse fácil confiar nela depois de tudo o que ela fez. Mas ali estávamos, eu e ela, mais uma vez juntos, tentando resolver algo que era tão maior do que o que estávamos vendo. Quando entrei na sala, Camila já estava sentada, revisando os documentos, completamente imersa no trabalho. Mas, quando ela me viu, algo mudou. Seus olhos, que estavam até então focados nos papéis, encontraram os meus, e o jogo começou. Como sempre, ela não disse nada de imediato. Apenas me observou. E, como sempre, eu não consegui entender completamente o que aquele olhar significava. Eu sabia que ela estava me desafiando, mas também sabia que havia mais ali. Algo mais profundo. Eu me sentei na cadeira de frente para ela, tentando me manter impassível.
Você tem certeza de que esses ajustes são necessários, Camila? Perguntei, tentando manter a frieza, mas minha voz traía um pouco da tensão que estava crescendo entre nós. Ela olhou para mim, mais uma vez com aquele olhar que parecia atravessar minha alma. Tenho certeza, Vitor, ela respondeu, mas sua voz estava diferente. Menos impessoal. Havia algo ali. Algo mais humano. Algo que eu não estava preparado para enfrentar. E, nesse momento, tudo mudou. Tudo o que eu pensava saber sobre ela, sobre nós, desapareceu. Eu estava vendo uma Camila diferente. Não a mulher fria e calculista que eu estava acostumado a enfrentar. Era como se, por um breve instante, eu pudesse ver a pessoa que ela realmente era. Uma mulher que estava tão imersa nesse jogo quanto eu, mas que, ao mesmo tempo, estava tão perdida quanto eu na situação que havíamos criado. Vitor, ela disse, e dessa vez sua voz estava mais suave, mais vulnerável. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei que você não confia em mim. Mas, acredite, eu não quero que isso acabe com você e comigo. Eu não estou aqui para te destruir. Não sou como você pensa que sou. Eu fiquei em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Parte de mim queria gritar, dizer tudo o que eu estava guardando, tudo o que estava me corroendo por dentro. Mas havia algo nela, algo que me fazia não querer reagir da forma agressiva que eu normalmente teria. Algo estava mudando, algo que eu não sabia controlar. Então, eu só a observei, esperando que ela continuasse. E ela continuou, sem hesitar. Eu sei que você está se perguntando se essa rivalidade vai sempre estar entre nós. Se, no fundo, o que temos é apenas uma competição, ou se há algo mais. A resposta, Vitor, é que há algo mais. Eu também sinto isso. Eu também não posso mais ignorar. Eu não sabia o que dizer. Na verdade, não sabia se queria dizer alguma coisa. Mas tudo dentro de mim estava gritando para que eu a parasse, para que eu colocasse tudo para fora. A atração, a raiva, o desejo. Mas, em vez disso, o que eu fiz foi me levantar. E, por um momento, eu pensei que ia explodir. Mas, no lugar disso, fui até a janela e olhei para fora. Você não entende, Camila, falei, minha voz mais fria do que eu queria, tentando manter a distância que ela parecia quebrar a cada segundo. Isso não é sobre você ou sobre mim. É sobre o que estamos tentando conquistar. O contrato, os negócios. Isso é tudo. Você e estamos jogando um jogo que não podemos perder. Ela ficou em silêncio por um momento, e, pela primeira vez, parecia refletir sobre o que eu tinha dito. Quando ela finalmente falou, sua voz estava mais suave, mas não menos firme. Eu sei que você pensa assim, Vitor. E eu sei o quanto isso significa para você. Mas há mais entre nós dois. Não podemos continuar ignorando o que sentimos. Não podemos continuar fingindo que tudo isso é só sobre negócios. Porque, no fundo, eu sei que você sente o que eu sinto. As palavras dela, aquelas palavras simples e diretas, me atingiram como um golpe. Eu não sabia o que responder. Eu estava começando a entender que o que tínhamos não era apenas uma luta por um contrato. Era uma batalha interna que estava me consumindo, me deixando sem saber qual era o próximo passo. Ela se levantou da cadeira e deu um passo em minha direção, com os olhos fixos nos meus. Eu senti o ar ao redor de nós mudar. Era como se a tensão, que havia começado com raiva, agora fosse algo mais, algo carregado de uma energia densa e quase palpável. Ela estava tão perto agora, e eu sabia que ela sentia o que eu sentia. O espaço entre nós dois era pequeno demais para ignorarmos. Eu não vou te deixar escapar, Vitor, ela disse, a voz mais baixa, mais íntima. Você sabe disso, não sabe? Eu sabia. Eu sabia que não poderia mais fugir. Eu sabia que a linha entre a rivalidade e a paixão tinha desaparecido, e que, de algum modo, Camila tinha encontrado uma maneira de fazer com que eu a desejasse mais do que qualquer coisa. Eu estava perdido. Mas eu também sabia que não havia mais volta. No momento em que ela se aproximou ainda mais,
quase ao ponto de me tocar, a porta do escritório se abriu abruptamente. Um novo problema apareceu, um desafio que exigia toda a nossa atenção. Mas, no fundo, eu sabia que esse momento de silêncio entre nós dois, se esse pequeno momento de proximidade, mudaria tudo. Agora, o contrato era a menor das minhas preocupações. Eu nunca imaginei que um simples contrato poderia me levar tão longe. A cada dia, a cada encontro com Camila, as linhas entre trabalho e emoção começaram a se borrar. O que começou como uma disputa de negócios se transformou em uma guerra interna, uma luta constante entre razão e desejo, entre o que eu sabia ser certo e o que eu sentia, mas não queria admitir. Eu sabia que estava em um campo minado, e não sabia mais onde estavam as minas. Mas uma coisa era certa, e eu não conseguiria sair ileso. Aquela manhã parecia uma repetição das outras. O escritório estava em silêncio, a pressa de cada reunião preenchendo o ar. O que era mais estranho era que, agora, eu não conseguia mais focar nas coisas que normalmente tomariam toda a minha atenção. O contrato estava mais ou menos finalizado, mas Camila. Ah, Camila. Cada momento com ela se tornava mais insuportável de uma maneira que eu não entendia. Eu a via em todos os lugares, na minha mente, nos meus pensamentos, até nos meus sonhos. E isso estava me consumindo. O telefone tocou, e a voz de meu assistente me trouxe de volta à realidade. Vitor, o investidor está esperando uma atualização. Eles querem fechar logo o contrato, mas há alguns detalhes a resolver. Eles esperam uma resposta sua. Eu sabia que isso era importante. Eu sabia que esse contrato significava mais do que dinheiro ou negócios. Ele representava o futuro da minha família, da minha empresa. Mas o que mais me consumia, o que me fazia perder a clareza, era Camila. Ela estava sempre ali, com aquele olhar, com aquele sorriso. A mulher que eu deveria odiar, mas que, de algum jeito, estava começando a tomar mais espaço na minha vida do que eu queria. E então, o pior aconteceu. Naquela tarde, quando eu estava me preparando para mais uma reunião com os conselheiros e Camila, o caos se instalou. Eu não sei exatamente o que aconteceu, se foi uma falha de comunicação ou se o mundo realmente estava conspirando contra mim. Mas quando cheguei à sala de reuniões, encontrei Camila conversando com o investidor de maneira particularmente intensa, quase desconfortável. Ela estava tão à vontade, tão imperturbável, que isso só aumentou a frustração que eu sentia. Camila, eu disse, tentando manter a calma, mas a raiva se infiltrando nas palavras. O que você está fazendo? Ela se virou lentamente, com aquele sorriso que eu já havia aprendido a odiar, mas que, ao mesmo tempo, eu estava começando a entender. Estamos apenas acertando os detalhes, Vitor. Não seja tão dramático. O contrato vai seguir seu curso, como planejado. Mas algo nela, na maneira como ela estava falando, me fez perceber que eu havia perdido o controle. Não era mais só sobre o contrato, era sobre nós dois. A tensão entre nós estava tão forte que eu mal conseguia me concentrar. Eu sentia a necessidade de afastá-la, de fazê-la entender que ela não tinha poder sobre mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ela já tinha. Naquele momento, o investidor se levantou, aparentemente satisfeito com o que Camila tinha dito. Ele estendeu a mão para mim, mas a sensação de derrota já estava me consumindo. Eu estava ali, com tudo em jogo, e o único sentimento que eu tinha era frustração. Vitor, você tem alguma coisa a acrescentar? O investidor perguntou, olhando para mim com uma expressão de desconfiança. Eu abri a boca para responder, mas as palavras não saíram. Eu sabia o que queria dizer, mas não conseguia encontrar uma forma de falar sem parecer fraco, sem parecer que tudo o que estava fazendo era em vão. Camila já havia tomado as rédeas da situação. Ela sabia disso, e eu sabia disso. No final, o contrato foi fechado, mas não da maneira que eu queria. Eu havia perdido o controle, e a sensação de impotência me consumiu. A raiva se transformou em algo mais sombrio. Era raiva contra mim mesmo, contra minha incapacidade de lidar com a situação. Contra o fato de que Camila tinha me desestabilizado de tal forma que eu já não sabia mais como voltar atrás.
Eu saí da sala, sem olhar para trás, mas a sensação de fracasso ainda estava ali. Caminhei pelos corredores do escritório, sentindo que tudo estava desmoronando ao meu redor. O que eu sentia por Camila agora não era mais apenas rivalidade. Era algo muito mais forte, muito mais complicado. Algo que eu não estava preparado para lidar. Naquela noite, quando voltei para minha casa, tudo estava em silêncio. Eu estava completamente exausto, mas não do trabalho. Estava exausto de lutar contra o que eu sentia por Camila. A raiva, o desejo, a frustração. Tudo isso estava se misturando de uma forma que eu não sabia mais como controlar. Foi quando o telefone tocou novamente. E dessa vez, era ela. Vitor, sua voz do outro lado da linha soou mais suave do que o normal. Mas havia algo nela que me fazia perceber que algo estava prestes a acontecer. Precisamos conversar. Eu sei que você está furioso, mas você não pode continuar assim. O que aconteceu na reunião não é o fim. É apenas o começo. Eu fechei os olhos por um momento, tentando processar o que ela estava dizendo. Eu sabia o que ela queria. Ela queria continuar jogando, queria continuar me desafiando. Mas, de alguma forma, algo dentro de mim queria ouvir o que ela tinha a dizer. Algo dentro de mim sabia que eu estava começando a ceder. Você tem razão, respondi, a raiva dando lugar a uma sensação estranha de vulnerabilidade. Nós precisamos conversar. Ao desligar o telefone, uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu sabia que essa conversa não seria como as outras. Sabia que ela estava começando a me empurrar para um lugar do qual eu não poderia voltar. Eu estava prestes a entrar em um território desconhecido, e, mesmo assim, sabia que não havia mais escapatória. Camila tinha algo que eu não podia resistir. E agora, a verdadeira batalha estava prestes a começar. A sala estava silenciosa, mas o ar estava pesado, saturado de emoções que eu já não sabia mais como controlar. Camila estava na minha frente, e o espaço entre nós dois parecia ter diminuído de uma maneira que não conseguia mais medir. O que estávamos vivendo, o que havia começado como uma competição implacável, já não era mais apenas sobre negócios. Agora, era algo que me consumia por dentro, algo que, por mais que eu tentasse lutar contra, não conseguia mais negar. Eu não sabia mais o que estava acontecendo. A raiva que eu sentia por ela, a frustração que me dominava a cada reunião e troca de palavras, tinham se transformado em algo muito mais intenso. Algo mais instável. Eu sabia que havia chegado ao ponto onde não havia volta, mas ainda assim não queria aceitar. Eu não queria ver Camila como alguém mais do que uma adversária. Não queria vê-la como algo além de uma simples rival em uma disputa. Mas, ao mesmo tempo, era impossível não admitir que, a cada olhar, a cada gesto, ela estava começando a se tornar a única coisa que eu não conseguia mais controlar. Ela me encarava com aquela confiança que sempre me incomodou, mas que agora parecia ter um efeito totalmente oposto no meu interior. Em algum momento, a tensão entre nós dois deixou de ser apenas uma questão de desejo reprimido. Ela sabia o que estava acontecendo, sabia o que eu sentia, e isso estava me deixando vulnerável. Camila não era apenas uma jogadora. Ela estava se tornando parte de mim de uma maneira que eu não poderia mais ignorar. Vitor, ela disse, e a suavidade da sua voz cortou o ar pesado da sala. Não podemos continuar nesse jogo. A mentira que criamos para nós mesmos tem sido a razão de tanto desgaste. Eu sei o que você sente, e sei o que você teme. Mas não podemos mais continuar fingindo que tudo isso não importa. Eu tentei me controlar, mas o desejo, a raiva e a tensão estavam se misturando dentro de mim. Eu queria lutar contra ela. Queria gritar, questionar, mas o que eu sentia era mais forte do que qualquer resistência. Eu a observava, e tudo o que conseguia ver era o reflexo do que estava acontecendo dentro de mim. Eu não posso mais seguir esse caminho, Camila, eu disse, as palavras saindo mais suaves do que eu gostaria. Tudo o que fizemos até agora, todas as brigas, as provocações, as estratégias. Eu estou cansado. E não sei mais o que estou fazendo. Não sei mais o que quero. Ela me olhou por um momento,
como se estivesse tentando ler meus pensamentos, como se tivesse visto através de cada palavra que eu disse. Ela sabia o que eu estava sentindo, sabia o que isso significava. Eu sei o que você quer, Vitor, ela respondeu com um sorriso tranquilo, mas determinado. Você quer acreditar que ainda pode manter o controle. Quer continuar a jogar o seu jogo. Mas não pode. Porque, no final das contas, o que existe entre nós não é mais algo que você pode controlar. É algo que simplesmente acontece. Ela se aproximou de mim, mais perto do que qualquer outra vez. O cheiro do perfume dela, suave, mas envolvente, misturava-se com o calor de sua presença. O espaço entre nós era pequeno demais agora para manter a distância que eu ainda tentava criar. O olhar dela estava fixo no meu, e eu sabia que ela estava certa. Eu não tinha mais controle. Quando ela falou novamente, sua voz estava cheia de algo que eu não consegui identificar imediatamente, mas que ressoou em minha alma. Vitor, nós dois sabemos o que está acontecendo. E eu não vou mais fingir que não quero isso. Não posso mais viver nesse conflito entre o que eu sinto e o que você quer que eu sinta. Não podemos mais continuar com essa mentira. Eu estava perdido. Perdido em seus olhos, perdido no que ela estava dizendo. O que eu pensava ser apenas uma rivalidade profissional, uma competição feroz, agora parecia algo irreversível. Camila tinha me colocado em uma posição onde a escolha era clara, mas também impossível de aceitar. Eu não sabia se estava pronto para admitir, mas já não havia como voltar atrás. Ela deu um passo à frente, e agora nossos corpos estavam quase colados, o calor de sua pele contra a minha me incendiando de uma maneira que eu não sabia como controlar. Eu sabia o que ela queria. E sabia que, de alguma forma, eu queria a mesma coisa. Você quer o contrato, Vitor. Eu também quero. Mas o que está entre nós dois agora é mais do que isso. Eu sei que você sente o que eu sinto. E você vai ter que tomar uma decisão. Porque, ao final das contas, tudo o que estamos fazendo aqui é uma escolha. E eu quero você. Quero que você decida se vai me deixar entrar na sua vida ou se vai continuar a lutar contra isso, contra nós. Foi como se o tempo tivesse parado. Tudo o que eu sentia, tudo o que eu pensava, se dissipou naquele momento. Eu a queria, mas ainda estava tão preso ao que eu acreditava que deveria ser a realidade. Eu não queria perder o controle. Não queria ceder a essa emoção tão intensa. Mas, ao mesmo tempo, sabia que já não podia mais fugir disso. Eu a puxei para mais perto, e nosso beijo foi inevitável. Não foi um beijo planejado, não foi algo que eu tinha controlado. Foi um beijo que aconteceu, como um estalo que não podia mais ser evitado. E, quando nossos lábios se tocaram, eu soube que estava perdendo tudo o que eu tinha tentado preservar. Eu estava me entregando a ela. Completamente. Quando nos afastamos, respiração ofegante e corações batendo forte, eu olhei em seus olhos e vi a verdade. Camila estava certa. Não havia mais o que fazer. Não havia mais como negar o que estávamos sentindo. Estávamos juntos, agora, de uma maneira que não poderíamos mais voltar atrás. No momento em que a porta da sala se abriu, interrompendo nosso momento, a realidade bateu de volta com força. Camila e eu nos afastamos rapidamente, mas a energia entre nós dois já estava visivelmente transformada. O investidor entrou, seu olhar cauteloso passando rapidamente entre nós dois. A decisão estava feita. Não havia mais dúvidas. Camila e eu, por mais que tivéssemos perdido o controle da situação, agora éramos mais do que aliados de negócios. Algo mais profundo, mais real, estava entre nós. Algo que mudaria o futuro de ambos, e isso, eu sabia, seria o maior desafio de todos.